como é que é essa questão do tratamento e da vacina? A gente já pode levantar as mãos para os céus e saber que tem uma vacina vindo aí ou não é bem assim? Não, não é bem assim, Rafa. A gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer em relação a isso. Até agora, a gente não tem nenhuma medicação e nenhuma vacina que a gente pode usar contra o Covid-19. Infelizmente, é uma notícia muito triste, mas é porque esses processos são muito longos, são demorados, são várias etapas até a gente introduzir uma medicação no mercado. Muitas etapas a gente até introduzir, muita testagem até a gente introduzir uma vacina no mercado. A gente tem vários subtipos de vacinas que podem ser desenvolvidas aí, medicação também, e fazer uma medicação para vírus é muito difícil. A gente não tem um antiviral de amplo espectro que a gente fala, igual a gente tem um antibiótico, né? Porque o antibiótico, o que acontece? A bactéria, ela tem um monte de organelas que a gente consegue diferenciar. O vírus, não, ele é uma estrutura muito simples. Então, para a gente conseguir fazer uma medicação que ataque alguma estrutura ali que ele tem de diferente, sem afetar muito o nosso organismo, é muito difícil. Diferente das bactérias, a gente pode pegar uma organela que ela tenha, tipo assim, 30 tipos de bactérias, e a gente consegue utilizar, por exemplo, a amoxicilina para N doenças, né? Tipo, dor de garganta, infecção de garganta, infecção urinária, um monte de coisa. Então, a nossa dificuldade em criar um antirretroviral é justamente essa. A finalidade de você ter de atingir realmente o vírus e não todo outro sistema, né? Então, a gente já está um ponto. O que a gente tem feito, o que a gente tem usado atualmente em relação ao coronavírus, né? Primeiro, a gente tem utilizado aí, que foi polêmico e continua sendo, que é a hidroxicloroquina. A gente não tem estudos, tá, pessoal, comprovatórios que eles são eficientes. A hidroxicloroquina começou a ser usada lá na Itália, com associação a outros antibióticos, e algum grupo de pacientes respondeu bem a esse tratamento. Isso foi sendo levado para outros países e foi sendo associados em outros lugares. Mas a gente não tem um estudo comprovatório. Para quem não sabe, a hidroxicloroquina foi um medicamento criado para malária, e alguns pacientes também utilizam para artrite reumatoide, lúpus, algumas doenças autoimunes. Então, a gente não tem uma comprovação de que pacientes realmente, que ele possa ter alguma ação contra o coronavírus. Então, isso causa uma preocupação, né? Porque a gente pode estar causando uma série de outros fatores, uma série de outras consequências e reações dos pacientes, que pode associar aí a cardiopatia, né? O coronavírus ele já pode causar cardiopatia no paciente. Cardiopatia já pode ser um grupo de risco do paciente, ele já pode apresentar algum tipo de doença cardíaca. E a hidroxicloroquina também pode levar a isso. Então, a gente precisa se atentar realmente se esse é um protocolo que deve continuar a ser seguido, né? Então, é uma coisa que a gente está estudando. Aí tem pacientes que respondem muito bem, tem pacientes que não, que podem ter outras complicações, mas é uma das medicações que a gente está usando, mesmo sem ter fundamento muito básico, assim, né? Até porque quando a gente faz um teste para responder um fármaco a uma doença, ele precisa de várias etapas, né? A gente precisa testar um número X de pessoas, depois aumentar um pouquinho esse número, depois mais, avaliar as reações adversas que esses pacientes têm, como que esses pacientes respondem à doença, em quanto tempo, qual a dose. Então, é uma coisa que a gente não consegue fazer muito nessa correria, né? A gente eles dão um medicamento para a pessoa e espera como vão se comportar. Esse grupo que fez na Itália, geralmente as pessoas responderam super bem, entre 5 e 6 dias já diminuíram muitos sintomas, então foi por isso que eles continuaram fazendo uso dessa medicação, né? E aí, depois da hidroxicloroquina, surgiu um outro medicamento, que é o Remdesivir, que ele foi autorizado pela Anvisa, pela FDA, para ser utilizado também no tratamento contra o Covid. Ele foi uma medicação que foi desenvolvida, na verdade, para tratar o ebola, e também tem apresentado uma resposta boa em relação a alguns pacientes que foram testados. Então, a gente ainda não tem uma certeza de efeitos adversos, diferente da hidroxicloroquina, que a gente já tem umas respostas negativas em relação a isso, mas estudam-se que o Remdesivir, ele bloqueia realmente a atividade do coronavírus nas células e torna um candidato aí a ser líder, né, de auxílio para diminuir os sintomas e infecção dos pacientes. Então, por hora, a gente tem utilizado esses dois medicamentos.